Notícias do Corinthians. Timão avança por Matheus Pereira e pode anunciar o atleta em breve. O atacante Xarás Atlético Mineiro é oferecido ao Timão. Neste vídeo você vai entender como andam as negociações dos jogadores e quais as possibilidades de contratação. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians. O Timão entra em campo hoje diante do Água Santa às 19h30 da noite com novidades em campo. Segundo notícias do Corinthians, o centroavante Yuri Alberto já está liberado para estrear com o seu novo contrato já regularizado. O meia Renato Augusto está relacionado para a partida e deve entrar como titular. O lateral Matheus Bidu já entrou no bid e pode estrear pelo Corinthians. O atacante Angel Romero também está relacionado para a partida e deve entrar em campo. Hoje, o Corinthians deve iniciar a partida com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Maicon, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto e Romero. Comentem fiel, quero saber sua opinião. Informações do Corinthians. O jornalista André Hernan trouxe a informação que o atacante Xarás Atlético Mineiro foi oferecido ao Corinthians. Segundo notícias do Corinthians, apesar da idade avançada, o atacante não vive uma boa fase. O Corinthians não tem nenhum interesse no jogador. O atacante Xará está descartado no Corinthians. Até porque não faz sentido o Corinthians contratar um atleta com idade avançada e que não vive uma boa fase em sua carreira. O presidente do Ilho descartou o interesse do Corinthians no atleta. Comentem fiel. Últimas notícias do Corinthians de hoje. O meia-atacante Matheus Pereira é realidade no Corinthians e o Timão já negocia com o atleta. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o Timão quer trazer o jogador por empréstimo. O grande problema é que existem equipes interessadas no jogador. Segundo as últimas informações do Corinthians, Matheus Pereira está facilitando as negociações com o Corinthians. O jogador quer vir para o Brasil. Porém, se o clube Al Hilal achar uma boa proposta de compra, pode atrapalhar a negociação com o Corinthians. É um jogador que tem um salário de 2 milhões mensais e o atleta já aceitou abaixar para 1,5 milhão. Segundo as últimas notícias do Corinthians de hoje, as negociações estão avançadas e pode ser definida a qualquer momento. Matheus Pereira é um jogador de muita qualidade técnica e velocidade. Matheus Pereira é uma ótima opção para jogar junto com o Renato Augusto ou até mesmo para substituir o Renato quando ele estiver cansado. Segundo notícias do Corinthians atualizadas, as chances do meia vir para o Corinthians são grandes. Vamos torcer para o jogador não receber boas propostas de compra. Comentem fiel, quero saber sua opinião. Essas foram as últimas notícias do Corinthians atualizadas. Obrigado e vai Corinthians!